Ok, pessoal, já de volta. E vamos nessa. Isabel Costa falando com a gente por fila é algo que realmente me aborrece, como tem, né? Linéa está aqui com a gente. Isabel, essas matérias de cunho histórico sempre são ótimas. Essa matéria nem é de cunho histórico, essa matéria é porque mostra a ponte, né? Não sei se é sobre isso que você está falando. A Isabel é do Rotary. Obrigado, Isabel. Doutora Jordana, é com ela que a gente vai conversar agora. Bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos. A tua especialidade é? Eu sou endocrinologista. Tá. Aliás, ela está aqui, já é a segunda vez, né? Já é a segunda com você. Segunda vez que a Jordana vem aqui. Ela também é minha médica, eu também vou nela, né? Mas a tua especialidade, o que é? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Tá. Né? E diferente do que muita gente pensa, o endócrino não serve só para perder peso. É uma das especialidades mais bonitas dentro da medicina e a gente controla o corpo de uma maneira geral. Então, a gente cuida da regulação hormonal, a gente cuida do diabetes, da mulher entrando na menopausa, de osteoporose, problemas de colesterol, problemas de tireoide. Hipotireoidismo, né? O nome é complicado, mas isso é o quê? Todo mundo tem uma glândula no pescoço chamada tireoide. E a tireoide ela é responsável pela produção hormonal que controla todo o nosso metabolismo. O hipotireoidismo é quando a tireoide está preguiçosa, então ela produz uma quantidade muito pequena de hormônios. E isso vai impactar pessoas de formas muito negativas. Então, vai ter um pouco Homens e mulheres? Homens e mulheres. Mulheres, de maneira geral, é um pouco mais prevalente, mas não tem relação com a idade. E pode acometer homens também. Né? A forma mais comum de hipotireoidismo é a autoimune, que todo mundo conhece como doença de Hashimoto. E aí, geralmente, o paciente reclama de ganhar um pouco mais de peso, em geral de 2 a 3 quilos, o intestino fica preguiçoso, fica muito sonolento, o cabelo cai, a unha quebra, tem muita dificuldade de perder peso, o raciocínio fica lento, tudo fica muito devagar. Mas isso não é da idade? Não é não. Pode ser com qualquer idade. Pode ser até na criança. E aí na criança atrapalha o desenvolvimento na escola, dificuldade de aprendizado, de leitura, de crescimento. Eu estou errado em entender que isso dá mais na mulher do que no homem? Não, dá mais na mulher mesmo. Por quê? Questões hormonais que a gente não consegue dizer ao certo porquê, mas geralmente mulher tem mais problema de tireoide, mas quando aparece no homem é um pouco mais sério. Aí eu queria saber por quê. Por que é um pouco mais sério? Geralmente, quando o homem tem nódulos de tireoide, o prognóstico é bem pior do que o da mulher. E aí a gente acredita realmente que seja pela parte hormonal de diferença do homem pela mulher. Aí tem pergunta aqui, Silvio Rocha, quais são os sintomas, né? Hipotireoidismo, hipertireoidismo, E quais os danos que causam no organismo, né? O hipotireoidismo a gente já comentou um pouquinho, né? O hiper é tudo ao contrário. O hipertireoidismo, a pessoa fica... Tem o hipo e o hiper. Isso. O hiper é quando a tireoide produz mais hormônio do que deveria. E aí, com o Covid, a gente teve um aumento do hipertireoidismo pelo Covid fazer uma tireoidite. Então, o próprio vírus do Covid ataca a tireoide, fazendo com que ela produza mais hormônio e leva ao hipertireoidismo também. E aí, ao contrário do hipotireoidismo, a pessoa fica muito agitada. Ela fica com o olho um pouquinho arregalado, ela não consegue dormir, tem problema de coração, de arritmia, fica com batimento acelerado e perde peso, perde muito peso. Então é bom. Não é bom porque pode fazer uma crise tireotóxica que pode levar até a morte. Eu vou chegar na perda de peso, né? E aqui perguntam também se pode ser tratado com homeopatia. Nesses casos, a homeopatia não é a melhor opção por ser realmente um problema hormonal. E aí existem medicações específicas para o controle da tireoide e a homeopatia a gente não consegue lançar a mão nesses casos. Tá, eu estou fazendo algumas perguntas que eu recebi aqui na página e a gente vai, e daqui a pouco eu vou fazer outras perguntas para ela, inclusive a que veio no WhatsApp para mim, e veio a mesma pergunta de 4 pessoas, né? O que fazer para emagrecer? Mas isso daqui a pouco. O que pode ser feito pelo paciente diabético, que mesmo fazendo uso de insulinas, as suas taxas não baixam para os valores normais. Ficam entre 300 e 500. Algumas pessoas realmente têm muita dificuldade de conseguir controlar o açúcar, mesmo fazendo uso de insulina. Né? A primeira pergunta que a gente precisa fazer é se está sendo administrada insulina de maneira correta.
tem toda uma questão de armazenamento da insulina, de aplicação, de mudança de local de insulina. E alguns pacientes acabam não armazenando na geladeira, ou passam um pouquinho do prazo de validade, ou não fazem o rodízio de local de aplicação. E essa insulina ela não é absorvida no nosso corpo como deveria. E aí realmente não vai ter o controle. A segunda pergunta sempre é: está fazendo dieta? Não é só fazer uso de insulina que o açúcar vai cair milagrosamente. Precisa realmente fazer uma dieta equilibrada, diminuir o consumo de carboidratos, de doces e associar uma atividade física. Quer dizer, você diminuindo, não tirando, né? Você não precisa tirar. Não precisa tirar. Fala de emagrecimento geral. Né? Vamos falar de tudo. Né? O açúcar, ele sobe pelo excesso do doce? Geralmente as pessoas que têm o açúcar um pouco mais alto, eles possuem o que a gente chama de resistência à insulina. Na periferia do corpo, a insulina produzida não tem a mesma capacidade de agir de que pessoas que não possuem a resistência à insulina. Então, o próprio corpo começa a produzir uma quantidade maior de insulina para tentar deixar o açúcar normal, e aí fica um pouquinho até mais elevado, que é o que a gente chama de pré-diabetes. Só que a insulina ganha peso. Então, pessoas que possuem a insulina mais alta tendem a ter um sobrepeso ou uma obesidade. Então, o primeiro passo para perder peso é responder a pergunta: você tem resistência à insulina? E aí, tendo a resistência à insulina, a gente precisa fazer o tratamento direcionado para a resistência à insulina e sempre associado à atividade física. A atividade física ela não é o fundamental para a perda de peso, mas ela é fundamental para manter o peso perdido, para não ter aquele efeito sanfona. Todo mundo chega e fala: eu perdi 10 quilos, mas eu engordei 8. Por quê? Porque o corpo nosso, ele boicota a perda de peso. Então, ele começa a reter energia. A maneira que a gente tem de fazer ele trabalhar mais é fazendo atividade física. Então, é fundamental na perda de peso é você manter uma atividade física regular. Caminhada, musculação, o que for mais agradável para a pessoa. Tem gente que gosta de fazer luta, tem gente que gosta de fazer crossfit, funcional, caminhada. É o que for melhor para cada um. Agora, Jordan, o que é diabetes tipo 1 e tipo 2? Qual é a diferença? A diabetes tipo 1, geralmente, ela aparece na infância. E ela é autoimune. Desde criança, a gente produz anticorpos e esses anticorpos vão destruir o pâncreas. Então, desde pequenininho, esse indivíduo vai precisar de uso de insulina para controlar. Diabetes tipo 2 geralmente está associada à obesidade e à idade um pouquinho mais avançada. Como hoje em dia a gente está tendo criança com obesidade, a gente já está achando diabetes tipo 2 nessa faixa etária também. Mas não é o comum. E a diabetes tipo 2 a gente consegue controlar com medicações orais, com mudança de estilo de vida, com dieta, atividade física, mas em alguns casos acabam evoluindo para a necessidade de insulina também. Mas a diferença basicamente é a idade de início e é uma doença autoimune ou não. O diabetes tipo 1 é. Eu vou puxar para o meu caso, embora a gente já tenha conversado isso no teu consultório, eu vou puxar para o meu caso, que deve ser de muita gente. Eu não sabia que eu tinha açúcar alto ou baixo, eu não sabia, realmente eu não sabia. Até que um dia eu comecei a passar mal e eu operei o coração e já lá meti a ponte de safena. Eu saí do hospital com açúcar alto. É possível que isso veio da operação ou eu já tinha? No mundo ideal, todo paciente que dá entrada no hospital, ele deveria ter sua glicose de admissão dosada e sua hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é a média do açúcar dos últimos 3 meses. E com essa média do açúcar, a gente consegue bater o martelo se você era diabético ou não. E aí, a gente tendo essa relação de hemoglobina glicada no momento da internação, a gente sabe se você já era diabético e não 130. sabia. Mas a hemoglobina glicada é aquele valorzinho que varia de 5, 6, 6,5, 7. Né? 130 pode ser o próprio corpo respondendo ao estresse de uma cirurgia cardíaca e ficando o açúcar um pouquinho mais alto, ou você já era um diabético e não sabia. Por isso que é fundamental a gente ter essa glicada na admissão do hospital. Na realidade que a gente vive, acho que de Brasil, é muito complicado a gente ter isso de todo paciente por causa do custo. Imagina, todo paciente que der entrada, a gente dosar uma glicada para saber se era diabético, se não era. Então, fica muito complicado a gente fazer isso. Mas no mundo ideal,
seria o perfeito a gente fazer em todo paciente, que a gente conseguiria diferenciar o diabetes prévio não diagnosticado ou o açúcar ficando alto pelo momento de estresse da própria internação hospitalar. A taxa de açúcar, ela é por idade, por faixa etária? Não é. A gente tem o que a gente chama de açúcar normal, abaixo de 100, com uma glicada de preferência abaixo de 5,7, o pré-diabetes de 100 a 125 e uma glicada de 5,7 a 6,5 e o diabetes acima disso. Maior ou igual a 126 ou maior ou igual a 6,5. E aí a gente fala que já é diabético. Você falou muito número. Falou. Eu vou ter que pegar a média. Então, qual é a média por uma pessoa, por exemplo, de 40 anos? Para a pessoa não ser diabética e não ter pré-diabetes, ela precisa ter uma glicose abaixo de 100 e uma hemoglobina glicada abaixo de 5,7. Tá. 50 anos a mesma coisa? Tudo igual. E a faixa 70 anos, por exemplo? Para diagnóstico de pré-diabetes e diabetes é o mesmo. A única coisa que muda com a idade é que a gente fica um pouco mais flexível nas metas de tratamento. Mas para diagnóstico são os mesmos valores. Aquela média de 110. Abaixo de 100. Abaixo de 100. Né? Isso. E o que se faz para ter abaixo de 100, além do glifage? A gente tem o costume de falar que o glifage ele é a noiva do tratamento do diabetes, né? Ele está presente em quase todos os casos, mesmo sendo uma medicação que tem disponibilidade pelo SUS, é uma medicação muito boa para o controle de pré-diabetes e de diabetes. Né? Hoje em dia existem inúmeras outras medicações, cada uma com a sua qualidade, com a sua indicação, mas o que não pode faltar é realmente a atividade física e a dieta. Esse é fundamental. É o fundamental para todo mundo. Não tem jeito de escapar. Não tem jeito. A atividade física não tem como escapar. Que digo eu malandro, igual não era, mas acabei ficando. Mas isso a gente conserta, né? A pessoa me perguntou aqui, Nise Marques, 5 anos de bariátrica versus alimentos proibidos. Proibir algum alimento em qualquer tipo de situação é algo muito complexo, né? O paciente de bariátrica, ele não tem nenhum alimento que seja proibido na sua alimentação. Alguns pacientes com pós-operatório de cirurgia bariátrica, eles passam muito mal quando comem uma porção muito rica de açúcar ou de carboidratos complexos. E eles fazem uma hipoglicemia, que é quando o açúcar cai muito rápido, faz uma diarreia, faz uma sudorese profusa. E aí, nesses casos, a gente acaba tendo que fracionar a alimentação e adicionar fibra. Mas proibir qualquer tipo de alimento não tem proibição. É só realmente diminuir quantidades de cada alimento consumido. Você respondeu uma outra pergunta que eu ia te fazer agora, inclusive dando exemplo de um amigo meu. Ele fez uma operação agora, tirou um câncer, e ele reduziu 80% do estômago e tirou o esôfago. O médico chamou e falou, você não pode comer muito. Você pode comer tudo, mas você não pode comer muito. E também não está conseguindo muito, não. Mas o açúcar faz mal para ele. O açúcar ele faz mal porque ele tem uma absorção muito rápida. Ele se sente muito mal. Exatamente, ele passa muito rápido do estômago para o intestino. E aí chega no intestino, ele puxa água. E aí faz uma diarreia horrorosa. E aí, nisso que ele puxa a água, a pressão cai, fica com sudorese, o açúcar cai. Então, é uma sensação de morte, é uma sensação muito ruim que o paciente tem. Então, ele mesmo acaba tirando isso da vida dele ou diminuindo muito a quantidade de açúcar ingerido. Ele levou uma semana para descobrir que era o açúcar. Porque quando a gente chegou lá, ele chorava. Eu estou passando mal. Depois aí que a filha chegou, explicou que era o açúcar. É realmente uma hipoglicemia, é uma sensação de morte, é uma sensação muito ruim. O paciente fica realmente muito desconfortável, às vezes vai parar na emergência e chegando lá as pessoas também não conseguem saber o motivo daquilo que está acontecendo por não saber todo o histórico do paciente. Porque ele não fez uma bariátrica, mas ele tirou o estômago, então é quase que uma bariátrica, né? Ele, de uma maneira alternativa, fez uma cirurgia bariátrica que não era com o objetivo de perda de peso, mas para tratar um outro problema de saúde. E ele acabou tendo que fazer uma redução do estômago, que é o que a gente faz na cirurgia bariátrica. Mas ele está tão bem, graças a Deus. Moisés, um abraço, meu irmão. A gente almoçou sábado, tivemos junto sábado, e ele está muito bem. A Joana botou aqui, minha médica, mas está difícil conseguir vaga no posto.
Estou desde março esperando uma ligação da Secretaria de Saúde. Postei encaminhamento, pois já sou paciente cadastrado no posto da vaga. Sabe o que é? Não é culpa do posto, não é culpa do médico, da médica, é gente demais para poucos postos de saúde. Aqui em Teresópolis, quer dizer, no Brasil é complicado, né? Carmen Marques, os tipos de diabetes, colesterol e tireoide engorda? Então, é um outro mito muito grande dentro da endocrinologia, né? A tireoide, ela engorda no máximo 3 quilos. No máximo. Ficou famoso, lembra quando o Ronaldo Fenômeno foi no Fantástico e ganhou uma bolada para perder peso? E ele foi ao vivo e disse que ele estava gordo porque ele tinha problema de tireoide. Começou aí o mito. Não era. Não era. Estava gordo porque come mesmo. Porque né? come. Né? A tireoide deixa o metabolismo mais lento, mas a perda de peso é no máximo 3 quilos. E aí, quando a gente controla os hormônios... A perda ou o ganho, né? O ganho de peso é de máximo 3 quilos. E aí, quando a gente controla todos os hormônios, o peso volta a ficar normal, porque, na verdade, não é ganho de gordura, é ganho de líquido. A pessoa fica mais inchada, retém mais líquido. E aí, isso na balança aumenta. Mas isso rapidamente volta para o normal quando controla a tireoide. As pessoas fazem o tratamento quando vai chegando a ser uma determinada idade, que é... Fugiu o nome agora. Quando você começa a tratar com a idade, como é que é o nome? Não é... Que toma injeções e... Fugiu, eu vou lembrar. Isso foi até uma pergunta que chegou. A idade afeta em quê? Em tudo, principalmente reposição hormonal. A reposição hormonal a gente usa muito mais na mulher do que no homem, né? A mulher sofre muito mais com o passar da idade do que o homem. O estrogênio, que é o hormônio da mulher, ele tem efeito protetor. Então ele protege o osso, ele protege o coração. Então ele diminui o risco de osteoporose, ele diminui o risco de infarto, ele diminui o risco de AVC. E o peso, quando o hormônio diminui, a mulher tende a ganhar mais peso porque o metabolismo dela fica muito mais lento. E isso dificilmente acontece com o homem. A mulher sofre. A mulher sempre sofre. Porque a mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa. Não é a mesma coisa? Ou é? Não é a mesma coisa, né? A mulher, a menopausa, na verdade, é 1 ano após a última menstruação. Isso que a gente chama de menopausa. É quando a mulher fica exatamente 1 ano sem menstruar. E aí, quando chega nesse momento, todos os hormônios dela ficam praticamente zerados. Ela não produz mais o hormônio como ela produzia antigamente. A andropausa no homem ele acontece numa idade muito mais tardia, mas os hormônios dele não chegam a ficar zerados. Ele continua produzindo. Se ele tinha uma testosterona de 800, ele passa a ter uma testosterona de 500. Mas isso não atrapalha a vida dele. Diferente da mulher, que atrapalha muito. Porque eu vejo que a mulher ela sofre mais do que o homem. Sofre muito. Né? Ela sente dores, ela sente calor, sente frio. É mais sacrificado. Irritabilidade, insônia, humor deprimido, vontade de chorar. Entra realmente num quadro até depressivo. Tá, mas tem tratamento. Tem tratamento. Que é na sua área. Na minha área. Então explica pra gente. Não são todas as mulheres que a gente faz o tratamento com a reposição hormonal. A gente sempre coloca numa balança, né? Tem um lado positivo e tem um lado negativo. Se os sintomas atrapalham a qualidade de vida, assim, se a mulher tem um calor que ela não consegue dormir, se ela não sente mais vontade de sair de casa, se realmente atrapalha a vida e a qualidade de vida, ela tem indicação de fazer a reposição hormonal se ela não tiver nenhuma contraindicação para o uso do hormônio. Porque, por outro lado, aumenta a chance de câncer, principalmente de câncer de mama. Se a mulher ela consegue viver bem com aqueles sintomas, na nossa balança ela não se beneficiaria da reposição hormonal. E aí a gente conduz de uma outra maneira. Atividade física, suplemento de vitamina, uso de medicações alternativas para diminuir a quantidade de calor e melhorar o humor, melhorar a insônia, e não necessariamente ela precisa fazer uso do hormônio em si. Você falou uma coisa importante. Prepara o comercial aí, André, rapidinho, que eu já estou quase que no final da hora. Prepara o comercial para a gente. E ela falou sobre vitaminas, a importância das vitaminas. Agora, uma coisa ficou bem claro aqui.
A água, que eu ainda não perguntei, que eu vou perguntar, que é a água e o exercício físico. A gente volta já, é rápido.